Bom, basicamente assim, o objetivo dessa aula é explicar um pouco sobre a parte de sensores e de condicionamento dos sinais desses sensores. O condicionamento é basicamente assim, o tratamento que a gente dá pro sinal de um sensor para poder extrair alguma informação dele. Então, no caso, a gente obtém esse sinal, faz o condicionamento e depois o nosso Arduino, né, o módulo, vai ser responsável por processar e extrair de fato a informação que a gente quer desses sinais. Basicamente, o que a gente tem aí é um esquemático geral do que seria a nossa eletrônica do nosso bairro. Então a gente tem os módulos dianteiro, traseiro e GPS, que eles são responsáveis pela aquisição de fato desses sinais, dos sinais de interesse. Quais seriam esses? No caso do sensor dianteiro, a gente tem a velocidade. No caso do sensor traseiro, a gente tem a informação da rotação e do nível de combustível. Então, os módulos dianteiro e traseiro, eles captam esses sinais dos sensores, extraem as informações de rotação, combustível e velocidade e mandam isso para o módulo central. O módulo central ele vai exibir esses dados para o piloto a partir do painel e vai também passar esses dados para o Zigbee, que seria o nosso módulo de transmissão. E aí o Zigbee é o que é responsável por transmitir todas essas informações para o box. Beleza? E aí a gente tem uma visão geral do nosso painel. Isso é como ele é agora, né? Provavelmente a intenção é que no nosso próximo projeto vai ter algumas mudanças que eu vou comentar aqui. Tá? Então o nosso painel atual, a gente tem como tacômetro, a gente tem as fitas de LED servem como nosso tacômetro, né? Elas indicam a rotação e tem também um outro conjunto de fitas de LED que indica pra gente o combustível, que seria essa da direita. E tem um par de displays de 7 segmentos que vai indicar pra gente a velocidade. Além disso, a gente tem o botão do piloto e um botão liga e desliga da eletrônica. Só comentando que a intenção é que no nosso próximo projeto da central, que a gente substitua essas fitas de LED e esses displays por um display LCD TFT. Bom, em relação ao sensor de velocidade, o nosso sensor de velocidade ele é um sensor magnético, que é esse que vocês estão vendo na foto aí. Bom, o que ele faz? Você alimenta ele com uma tensão vamos dizer, de nível alto, uma tensão de nível baixo, né, que seria o V mais e o V menos. E aí o que ele vai fazer? Quando ele não se ele for uma lógica normal aberto, quando ele não detectar nenhum campo magnético, ele vai mandar para a saída o nível de tensão V menos. No nosso caso aí seria o GND, né, o 0 volts. E ele manda esse nível para saída. Quando ele detecta um campo magnético, por outro lado, ele comuta essa tensão de saída. Então, em vez de mandar o V menos, ele manda o V mais, que nesse caso seria o 12 volts. Então, como que funciona a captação, né, da velocidade? Então, você espalha diversos ímãs. Aí no caso eu coloquei 4, né, porque é o que a gente estava usando.
você tem 4 ímãs que eles estão numa circunferência aí, né? E o sensor vai estar em algum ponto dessa circunferência aí. E aí o que vai acontecer? Quando o ímã estiver afastado do sensor, o nível lógico da saída, o nível da saída vai ser 0 volts, né? O nível de tensão na saída vai ser 0 volts. Quando ele se aproximar do sensor, ele comuta para 12, e quando ele se afasta de novo, ele comuta para 0. E aí isso para cada ímã que passa por ele. Então eu posso dizer que para cada ímã você vai gerar um pulso desse tipo, um pulso retangular, digital, né? Vamos dizer, desse de 12 volts, a cada vez que um ímã passar pelo sensor. E se eu souber a diferença de tempo entre esses pulsos, né, eu consigo determinar a velocidade. E aí eu coloquei mais ou menos uma dedução de como a gente calcula, né, essa velocidade a partir do ΔT. Então eu tenho o período de uma revolução da roda vai ser n vezes, n é o número de ímãs, né? Então vai ser n vezes ΔT, ou seja, depois que ele já passaram n ímãs, né? Sabendo o período de revolução, eu sei a velocidade angular. Sabendo a velocidade angular, que é o ômega, né? Sabendo a velocidade angular e sabendo o raio desse pneu, eu vou saber a velocidade linear dessa roda. Bom, e aí a velocidade ela vai ser o que? Ela vai ser uma constante, né? Isso aqui, né? Que vai depender desse raio desse pneu, de quantos ímãs eu estou usando, dividido pelo ΔT, que é a informação que eu vou passar para o meu Arduino, e ele vai pegar esse ΔT. Depois eu vou explicar mais a fundo isso quando eu estiver explicando realmente a programação, mas aí não vai ser hoje. Bom, em relação ao sensor de nível, nosso sensor de nível é um sensor capacitivo. Bom, basicamente explicando rapidamente o que é um capacitor, né? O capacitor ele seria um conjunto de duas placas condutoras separadas por um material isolante. Então, no momento que você aplica uma diferença de potencial entre essas placas, né, uma tensão, você vai ter uma placa carregada positivamente e outra negativamente. E aí, devido à proximidade entre elas, elas vão se atrair por força elétrica e vão começar a se acumular nesse capacitor. E o que determina a quantidade de cargas que esse capacitor vai armazenar é um parâmetro que a gente chama de capacitância. É basicamente a capacidade dele de armazenar cargas. E essa capacitância ela depende da área dessas placas, da distância entre elas e de um parâmetro aqui que depende do material. E é exatamente dessa característica que nosso sensor capacitivo se aproveita, né? Porque se eu tiver como default, de novo, se esse sensor tiver uma lógica de normal aberto, e se esse sensor tiver como padrão a capacitância do ar, né? Então, enquanto o campo elétrico que ele está gerando está atravessando o ar, ele vai mandar para a saída o nível de tensão V-. No momento em que eu colocar líquido, como mudou o material, mudou a capacitância. Ele percebe que mudou a capacitância, então ele comulta a saída para V+. Ele joga o nível de tensão V+, ou nesse caso 12 volts, né, para sair. E aí como é que funciona? A gente posiciona basicamente dois sensores desses em níveis diferentes do tanque,
alimenta os dois com a tensão da bateria, né? Então 12 volts, e o negativo da bateria a gente assume por definição como GND, né? E, bom, a gente alimenta eles com 12 volts de GND e fica monitorando a saída, né? A saída do sensor 1 e saída do sensor 2. E essas saídas é o que a gente vai mandar para o módulo, né? O módulo ele vai ler esses níveis de tensão, e a partir dos níveis de tensão que ele lê, ele sabe se esse líquido está abaixo desse nível inferior, se ele está entre o nível 1 e o nível 2, ou se ele está acima do nível 1. Beleza? Bom, o RPM. Nosso sensor de RPM ele é basicamente um fio que vai enrolado em torno do cabo de vela. O cabo de vela, no momento da faísca, ele gera um transiente de tensão, né? Um pico de tensão muito alto, de kilovolts, enfim. E esse fio enrolado no cabo de vela, ele vai capturar uma amostra dessa tensão e vai enviar para o módulo. E aí lá no módulo vai ter um circuito de condicionamento, né, que vai tratar esse sinal para que ele seja um sinal que o Arduino consiga ler. E aí, a partir da diferença de tempo entre dois pulsos consecutivos, né, cada faísca acontece a cada rotação, né? Então, a partir desse ΔT, eu consigo saber basicamente a rotação do motor. Beleza? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre alguns componentes que eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar os circuitos de condicionamento mais pra frente, tá? Se eu estiver indo muito rápido, podem me avisar e gritar qualquer coisa, tá bom? Resumindo basicamente o comportamento do diodo, ele é um componente que basicamente ele só permite que a corrente flua em uma direção. E qual direção é essa? Se você olhar o símbolo do diodo, ele tem uma espécie de uma seta aqui, né? A direção dessa seta é a direção em que ele permite o fluxo de corrente. Isso no sentido convencional da corrente. O que é o sentido convencional da corrente? É sempre do positivo para o negativo. Então, se eu pegar esse circuito aqui, tem uma bateria de 6 volts, essa bateria de 6 volts, a corrente dela vai fluir sempre do positivo para o negativo. Se eu olhar aqui, esse sentido está exatamente coincidindo com o sentido do triângulo do diodo. Então, essa é exatamente a situação que ele conduz. A gente diz que nessa condição ele está em polarização direta. Enquanto que se eu inverter essa fonte, eu vou ter uma corrente fluindo do positivo para o negativo, e eu percebo que ela está no sentido contrário desse triângulo. Essa é a situação em que ele não conduz, eu chamo de polarização reversa. Só que tem um detalhe, se você perceber, ele conduz, mas você pode ver que é como se ele cobrasse tipo um pedágio de tensão ali, né? Quer dizer, ele cobra um pedágio de 0,7 volts para que ele possa conduzir. Ou seja, para que ele conduza, se eu der uma olhada nesse gráfico, é preciso que eu esteja em polarização direta, né? Mas além disso eu preciso estar acima desse V0, que no caso do diodo de silício seria 0,7 volts. Então, se eu tiver em polarização inversa ou em polarização direta, mas com tensão menor que 0,7, eu vou ter esse comportamento. Se eu tiver com uma tensão maior que 0,7 em polarização direta, eu vou ter esse comportamento, né? Beleza? E a tensão dele
E a tensão dele é constante, uma vez que ele está conduzindo, é constante, né? Ela não muda, independente da corrente. Bom, o LED ele é exatamente, ele é um diodo, né? Ele tem o mesmo funcionamento, só que com algumas particularidades, né? Primeiro, que ele, quando ele está conduzindo, ele emite luz, né? Devido ao material que ele é feito, ele apresenta esse fenômeno. E a tensão a tensão mínima para ele conduzir, que no caso do diodo é o 0,7 volts, que seria esse V0, para um LED ela depende do material de que ele é feito e, portanto, ela depende da cor dele, né? E outra coisa importante é que quando você vai em qualquer circuito que você use um LED, você tem que tomar cuidado de limitar a corrente que passa por ele, né? Por isso você tem que escolher bem esse resistor aqui, para que a corrente não seja muito alta a ponto de queimar o componente, e também não seja tão baixa a ponto de ele nem conduzir direito, né? Ele não vai acender direito. Só uma coisa que eu esqueci de falar sobre os diodos é que você está vendo que tem a zona de polarização direta, né? Inversa, e você tem uma zona de disrupção. O que seria isso? Seria quando você aplica uma polarização reversa tão alta que ele começa a conduzir mesmo em polarização reversa. Para um diodo comum, ele jamais deve entrar nessa região. Porém, a gente tem um tipo específico de diodo que a gente chama de diodo Zener, que ele é fabricado justamente para trabalhar nessa zona de disrupção, né? Ou seja, justamente ele trabalha justamente polarizado reversamente, né? Pode ver que a corrente aqui dele está no sentido contrário do triângulo, né? Aí o que acontece com o diodo Zener? Eu estou aplicando uma tensão de entrada. Se essa tensão de entrada estiver abaixo da tensão de ruptura dele, que nesse caso é o 3.4 volts, se estiver abaixo, ele não conduz nada. Então é como se ele não existisse aqui, né? Então a tensão de entrada vai ser igual a de saída. Agora, uma vez que eu estou acima dessa tensão de ruptura, o que acontece? O diodo Zener ele mantém ele se mantém na tensão de ruptura. Ele não vai além da tensão de ruptura para qualquer corrente que você coloque, né? Bom, aqui eu acho que talvez dê para entender melhor o que eu estava falando ali. Imagina, eu estou aplicando essa minha tensão de entrada, que é esse pontilhado aqui, não sei se dá para ver direito, né? Era para ser uma senoide. E essa linha mais grossa é a minha tensão de saída. Então o que acontece? Quando esse Zener está polarizado reversamente, né? Então quando eu estou no semiciclo positivo, ó, pode ver que a tensão de saída está acompanhando a entrada, está acompanhando até que ela chega no VZ, que é a tensão de ruptura. Quando ele chega na tensão de ruptura, o Zener mantém constante a tensão nele. Então o que acontece? Essa é uma das aplicações dele, é justamente o ceifamento de sinais, que é justamente você cortar o sinal em uma determinada tensão. Essa é uma das aplicações dele. Isso aqui é muito útil. Eu vou entrar mais em detalhes lá na frente, quando eu quero, por exemplo, proteger meu circuito de uma sobretensão. Então vamos supor que eu tenho um sinal que está muito abaixo desse VZ aqui, aí do nada ele tem um aumento súbito de tensão que vai muito além dessa tensão VZ aqui, né? Que é uma coisa que pode acontecer, né? Um pico de tensão.
que o Zener vai fazer? Quando a tensão de entrada exceder a tensão de ruptura dele, ele simplesmente ceifa e não deixa esse pico de tensão passar para sua saída. E outra aplicação do Zener é como regulador de tensão. Então vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho uma bateria de 12 volts, mas eu quero alimentar um circuito com 5 volts. O que eu posso fazer? Eu posso montar um circuito, seria o circuito mais básico para fazer isso, seria montar um circuito com uma bateria, né, um resistor e um diodo Zener. E aí eu escolho a tensão de ruptura dele para ser a tensão que eu quero que seja a minha tensão de saída. Nesse caso eu quero uma tensão de saída de 5 volts. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai segurar 5 volts aqui em cima dele e o excedente vai acabar ficando em cima desse resistor aqui. Aí eu posso alimentar tranquilamente meu circuito com 5 volts. Só uma consideração em relação a quando você usa esse tipo de regulador de tensão, que a gente chama de regulador linear, é que uma consideração em relação à eficiência dele, né? Então eu vou fazer uma coisa meio circuitos elétricos aqui. Se eu estiver indo muito rápido, alguém grita aí e fala, mas não é algo muito difícil não de entender, eu acho. Para facilitar, eu tô arredondando, né? Então eu tô dizendo que esse Zener vai ter 5 volts de tensão na saída dele. E consequentemente, como é a bateria de 12 volts, o restante da tensão fica em cima do resistor, né? Que a tensão tem que se dividir entre os dois componentes. Aí eu vou ter uma corrente circulando aí. O que é a potência elétrica? É a tensão de um componente vezes a corrente dele. Aí assim eu obtenho a potência desse componente. Então, a potência da fonte, nesse caso, vai ser o que? A tensão dela vezes a corrente que ela está fornecendo. E a potência sobre o resistor vai ser a tensão sobre ele vezes a corrente que está passando por ele, que é a mesma, né? É a mesma corrente no circuito todo, nesse caso. E aí o que acontece? Toda a potência sobre um resistor, por efeito Joule, ela vira calor. Se você tiver dúvida em relação a isso, pensa no seu chuveiro, né? O que é o seu chuveiro? Ele é um resistor, né? Uma resistência, e ele transforma toda a potência elétrica da rede que ele está recebendo em calor que vai esquentar a sua água. Tá? Então, toda a potência elétrica no resistor está virando calor. Se eu dividir essa potência do resistor pela potência a potência que está sendo consumida no resistor pela potência que a fonte está fornecendo, eu chego à conclusão que mais de 50% da potência está sendo perdida aí na forma de calor. Isso pode gerar dois problemas. Primeiro que eu estou perdendo... a potência máxima que eu vou conseguir extrair na saída desse circuito vai ser muito menor do que a potência da fonte, né, que eu estou usando. E outra é que se eu demandar muita potência, eu vou ter muito calor também sendo dispensado. Isso pode ser um problema. Tanto é que reguladores que usam esse tipo de abordagem, eles têm dissipadores, né? Justamente porque é um problema lidar com esse calor. Bom, em relação a transistor, o que é o transistor? Ele é basicamente um componente que tem 3 terminais, né? A base, coletor e emissor. E qual que é o intuito dele? O intuito dele é que eu controlar a partir de uma corrente de base, que é uma corrente pequena, uma corrente maior que vai passar entre coletor e emissor. Tá? Então eu posso imaginar
esse transistor como uma espécie de uma torneira, né? Onde a minha corrente de base é como se fosse o meu registro e o fluxo de água que passa pela torneira é como se fosse essa corrente. Eu vou me referir a ela como corrente de coletor. Geralmente a gente fala isso porque corrente de coletor e emissor geralmente, na maioria dos casos, elas são próximas, né? Então eu vou usar indistintamente, mas pensa que é a corrente que está passando por aqui, tá? E qual é a ideia? Bom, se eu aumentar ou diminuir essa corrente de base, equivale a eu abrir ou fechar esse registro. Então, nesse caso, usando essa analogia, eu teria basicamente 3 regiões de um transistor. A região de corte seria como se fosse o meu registro totalmente fechado. Ou seja, ele impede totalmente o fluxo. Ou no caso do transistor, ele impede a passagem de corrente, de qualquer corrente de coletor. Isso ocorre geralmente quando eu tenho uma corrente base zero. E, bom, nesse caso, como não passa, como ele bloqueia toda a corrente, eu posso imaginar ele como uma chave aberta. Bom, em seguida eu tenho a região ativa. O que seria a região ativa? Seria, bom, eu abrir um pouco esse registro. E aí na região ativa eu tenho um comportamento linear, ou seja, o tanto de corrente de base que eu coloco é proporcional à corrente de coletor que vai passar. Ou seja, o tanto que eu abro esse registro é proporcional ao tanto de fluxo de água que vai passar, né? Seguindo a analogia. A gente geralmente usa nessa região o transistor quando a gente está usando ele em aplicações analógicas, né? Por exemplo, amplificadores, né? Que eu quero uma coisa, um comportamento linear. E eu tenho uma região de saturação. O que seria a saturação? Seria eu abrir tanto esse registro que praticamente não existe mais resistência à passagem desse fluxo, né? Ou seja, eu coloquei a minha corrente de base não controla mais diretamente, ou pelo menos não de forma proporcional, a corrente de coletor, né? E como nessa condição basicamente não existe resistência à passagem desse fluxo, eu posso considerar que em saturação o transistor atua basicamente como se fosse um curto ou uma chave fechada. Então, basicamente, como que eu uso o transistor como chave, né? Eu vou alternar entre as zonas de corte e saturação. Na zona de corte ele é uma chave aberta, na zona de saturação ele é uma chave fechada. Então, como vai acontecer isso? Por exemplo, se eu aplico 0 volts na base desse transistor, como o emissor também tem 0 volts, não vai ter fluxo de corrente entre esses dois pontos. Consequentemente, não vai ter corrente de base entrando aqui. Se não tem corrente de base entrando, esse transistor atua como uma chave aberta, ou seja, não vai ter nenhum fluxo de corrente por aqui. Se eu redesenhar esse circuito, né, eu vou perceber que isso aqui é o análogo disso aqui, né? Ou seja, tem é como se eu tivesse uma fonte de alimentação de 5 volts e um circuito aberto. A tensão que eu vou medir na saída, né? Lembrando que essa tensão aqui é uma tensão de nó, ou seja, ela é uma tensão em relação ao terra, né? Que é o negativo, seria o negativo dessa bateria. Portanto, esse VO seria de 5 volts, né? Pelo fato de que esse transistor está atuando como um circuito aberto. Por outro lado, se eu coloco uma tensão diferente de zero, eu vou ter uma diferença de potencial entre a base dele e o emissor, que está em zero. Logo, eu vou ter um fluxo de corrente
entre esses dois pontos. Se eu tenho uma corrente de base entrando aqui, eu vou ter a circulação de uma corrente de coletor também. Dependendo de como eu projetar esse circuito, eu faço com que essa corrente de base sature. A depender de como tiver projetado o circuito, essa corrente de base vai saturar esse transistor, e aí ele vai atuar como uma chave fechada, ou seja, ele vai atuar como um curto-circuito, ele vai curto-circuitar o terra com a saída, portanto a saída vai para 0 volts, né? Ou seja, aplico 0 na base, tenho 5 volts na saída, aplico 5 volts na entrada, tenho 0 na saída, né? Funciona dessa forma. Então, bom, aí a gente chega no optoacoplador, né? O que seria um optoacoplador? Ele é um circuito que ele realiza um acoplamento óptico entre dois circuitos que estão isolados eletricamente. Como assim? Bom, eu tenho um circuito na entrada dele, um outro na saída. Esses circuitos, tirando terra, que é comum, eles não têm uma ligação elétrica entre eles, ou seja, o sinal de entrada vai ser passado para a saída por via óptica, ou seja, por meio da luz. Então, do que consiste um optoacoplador? Eu tenho basicamente um elemento emissor de luz, né, um componente emissor de luz, normalmente um LED, pode ser outra coisa, mas normalmente é um LED. E eu tenho um componente que é sensível à luz. No caso do nosso CI4N35, que é esse cara aqui, esse componente sensível à luz seria um fototransistor. O que é um fototransistor? Ele é basicamente um transistor que, ao invés dele ser comandado por uma corrente de base, ele é comandado por luz, né? Ou seja, se no transistor comum eu controlo o fluxo de corrente entre coletor e emissor a partir do tanto de corrente de base que eu aplico, aqui eu controlo esse mesmo fluxo entre coletor e emissor a partir da intensidade da luz que eu aplico sobre a base. Então, essa imagem, essa ilustração aqui tá ilustrando o que acontece, né, com o fototransistor, né? Então, eu incido luz. Isso aqui é um encapsulamento transparente, né? Eu incido a luz sobre essa base e essa incidência de luz controla o fluxo de corrente que vai passar entre esses dois terminais. Bom, para que aplicações eu uso um optoacoplador, né? Eu posso citar 3 aplicações principais. Uma delas seria acoplamento de circuitos com tensões diferentes. Então imagina, na verdade é o nosso caso, né? Então a gente tem um sinal que ele alterna entre 0 e 12 volts, né? Só que para eu conseguir colocar isso no Arduino, eu tenho que adequar esses níveis de tensão, né? Porque eu não posso aplicar 12 volts no Arduino. Então, para conseguir adequar esses níveis de tensão, eu uso um optoacoplador. Então, eu coloco na minha entrada esse sinal verde aqui, que alterna entre 0 e 12 volts. Alimento aqui na minha saída esse circuito com 5 volts. O que vai acontecer? Quando a entrada for 0 volts, não tem corrente circulando aqui, o LED não emite luz. Se o LED não emite luz, esse transistor está em corte, e como a gente já viu, como eu estou alimentando com 5 volts, a saída com ele em corte vai ser 5 volts. Em compensação, quando eu tenho a entrada em 12 volts, vai ter uma corrente circulando. Essa corrente circulando vai fazer o LED emitir luz. Quando o LED emitir luz, o transistor vai saturar
e no momento que ele saturar, ele vai curto-circuitar o terra com a saída. Ou seja, a saída vai para 0 volts. E é exatamente o que acontece aí, se você observar esse gráfico aí. Outra vantagem de você usar o optoacoplador seria a proteção contra a sobretensão, né? Por quê? Porque a minha saída aqui ela vai estar limitada a 0 volts do terra e os 5 volts que eu estou alimentando aqui. Não vai ser maior que 5 volts e nem menor que 0 volts, né? Então, mesmo que eu tenha uma tensão muito alta aqui na entrada, esse pico de tensão jamais vai passar para a saída. E a eliminação de ruído também é outra vantagem de você usar um optoacoplador, porque ela está associada à saturação desse transistor, né? Que é a ideia da torneira totalmente aberta lá, né? Se eu tiver uma oscilação, uma variação pequena na entrada, essa variação pequena não vai passar para a saída, porque é como se eu tivesse na analogia da torneira totalmente aberta. Se eu mexer um pouquinho para lá ou para cá, não vai mudar o fluxo que está passando ali, né? Bom, aí a gente chega finalmente no primeiro circuito de condicionamento, que seria o da velocidade, né? Então a gente tem aí um esquemático do que seria a placa, um esquemático da placa PCB do módulo dianteiro, né? Você recebe aí o sinal da velocidade. Esse sinal vai passar pelo condicionamento, que no caso é só pelo circuito de condicionamento, né? Que no caso é formado basicamente por esse optoacoplador. O que acontece? O sinal da velocidade ele é um sinal que ele alterna entre 0 e 12 volts, né? Conforme eu já tinha dito aqui. Só que eu não posso, como eu já disse, aplicar 12 volts no Arduino. Então, eu passo pelo optoacoplador para adequar essas tensões e, além disso, tirar ruído, qualquer tipo de coisa nesse sentido. E a saída dele eu vou ligar numa porta de Arduino, certo? Aqui é o Arduino Pro Mini, que no caso vai fazer o processamento, vai extrair vai extrair a velocidade a partir desse sinal que eu estou enviando para ele, né? Ele vai processar, né? Sinal. Bom, continuando, falar um pouquinho sobre capacitor. Capacitor eu já tinha mencionado, né, que ele é um componente que tem duas placas condutoras separadas por um material dielétrico, que a função dele é armazenar cargas e que a quantidade, o tanto de carga que ele armazena é definido pela capacitância dele, né? Só um comentário em relação à capacitância. Cada tipo de capacitor tem o valor de capacitância dele é escrito de uma forma diferente, né? No caso do capacitor cerâmico, você tem um código, né, em que os dois primeiros dígitos são algarismos significativos e o terceiro dígito é basicamente o número de zeros que você vai colocar, e o valor de capacitância dele sempre dado em picofarads, tá? Além disso, você tem um código para tensão máxima e para tolerância desse valor. Enquanto que no capacitor eletrolítico, geralmente você tem esses valores escritos de forma mais explícita, né? Só lembrando que o capacitor eletrolítico, ele é um capacitor polarizado. Então, sempre que você for ligar ele, você tem que observar para ligar a polaridade dele corretamente para não ter perigo de você danificar o componente, né? Bom, em relação à carga e descarga do capacitor, a gente tem o que a gente chama de circuito RC, né? Basicamente, o circuito RC é o que? É um circuito formado por um resistor e um capacitor. Tá? E a gente pode imaginar a carga e descarga do capacitor, uma analogia interessante, né? Seria essa analogia aqui com uma bomba que tem uma tubulação, né, que tem uma determinada constrição, né, uma resistência à passagem do ar,
e essa bomba vai encher um tanque de ar, que no caso é o nosso capacitor. E a bomba, no caso, seria o equivalente à nossa bateria, né? Então vamos imaginar que essa bomba está bombeando ar a uma pressão constante. Essa constrição aqui vai oferecer uma resistência à passagem desse ar. E no caso, o tamanho desse tanque, ou a capacidade desse tanque, é o análogo da capacitância desse capacitor. E o ar, no caso, seriam as cargas, né? Então, na medida que eu vou bombeando o ar dentro desse tanque, o tanque inicialmente estava vazio e não tinha pressão nenhuma. Só que na medida em que eu começo a colocar ar aqui dentro, a pressão dele vai aumentando, né? E quando que esse tanque vai parar de encher? Quando a pressão dentro dele for igual à pressão da bomba. E aí o fluxo de ar cessa. E aí a gente pode fazer uma analogia entre o comportamento da pressão no tanque e do fluxo de ar com a tensão no capacitor e a corrente que passa por esse circuito. Ainda pensando nessa analogia, não é difícil imaginar que quanto maior essa constrição aqui, essa resistência, quanto maior a capacidade do tanque, mais tempo vai demorar para encher esse tanque. E aí, passando para a analogia do circuito RC, quanto maior a resistência e maior a capacitância, mais tempo demora a carga desse capacitor. E aí a gente chega num parâmetro importante, que seria a constante de tempo. O que é a constante de tempo? É exatamente a multiplicação da resistência pela capacitância. E ela é o tempo que o capacitor carregando demora para chegar a 63,2% da tensão final. Tá? E qual é a importância da constante de tempo? A importância é que eu consigo usar um circuito RC em aplicações de temporização, né? Porque se eu defino que resistência tem esse resistor e qual a capacitância desse capacitor, eu consigo prever quanto tempo ele demora para chegar numa determinada tensão. E uma das formas de aproveitar essa propriedade para circuitos de temporização é usando esse CI chamado timer. O que o timer faz? Lá dentro existe um transistor que basicamente ele vai estar atuando como uma chave entre esse pino discharge e o GND. Quando a tensão nesse terminal trigger está abaixo de 1/3 da tensão de alimentação, que é essa aqui, ele vai colocar a saída em on e abre a conexão entre o discharge e o terra. E quando esse pino threshold está acima de 2/3 de VCC, ele reconecta o discharge com o terra e desliga a saída, coloca a saída em off. Tá? Eu acho que fica mais fácil quando eu explicar uma aplicação mais específica do timer, que está relacionado justamente à temporização, que é o oscilador monoestável. Também pode ser chamado de gerador de pulso único, né? Qual que é a função desse oscilador monoestável? A função dele bom, enquanto eu mantenho o trigger em 5 volts, ele não faz nada. A hora que eu dou um pulso, a gente chama de pulso negativo, né? Isso em eletrônica digital a gente chama de pulso negativo, né? Ou seja, eu mudo a tensão para 0 por um curto período de tempo e depois volto para 5, né? A hora que ele detecta esse pulso negativo, ele liga a saída por um tempo determinado e depois desliga, né? Mas entrando mais em detalhes, né? Como que acontece isso? Enquanto eu estou mantendo ele em 5,
o discharge está curto-circuitado com terra, então esse capacitor não está carregando, tá? Só que no momento em que eu dou esse pulso de trigger, que a tensão chega em zero, o que acontece? Ele liga a saída e ele desfaz esse curto. Então, como ele desfaz o curto, esse capacitor começa a carregar. E se você perceber, isso aqui é um circuito RC, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá. Você tem 5 volts, resistor, capacitor e um terra. Ou seja, é um circuito RC, né? Então ele vai começar a carregar aqui, como se fosse um circuito RC, tá? Carrega. Só que quando ele chegar em o threshold, basicamente, ele vai monitorar o crescimento dessa tensão no capacitor. A hora que essa tensão chegar em 2/3 de VCC, o que acontece? A saída que estava ligada, ele coloca em off de novo. E o discharge, que estava desconectado da terra, ele conecta de novo, fazendo um curto-circuito nesse capacitor. Então o que acontece? O capacitor descarrega. Tá? O capacitor descarrega. E aí, a cada pulso de trigger, ele vai repetir a mesma operação, né? Então, quando eu der um outro pulso de trigger, ele começa a carregar o capacitor de novo, liga a saída. Quando o capacitor chegar em 2/3 de VCC, ele desliga a saída. Bom, aí chega a questão mais importante. Bom, quanto tempo demora? Ou seja, ele fica ligado só o tempo em que o capacitor está carregando, né? Mas aí é que entra a questão. Bom, quanto tempo demora para o capacitor chegar de 0 a 2/3 de VCC? Aproximadamente isso aqui. Tá, é 1.1 vezes a constante de tempo determinada por esse resistor e esse capacitor. Tá, e isso define o tempo que a saída vai ficar ligada, né? Então, se eu escolher o resistor e o capacitor que eu estou usando, eu consigo definir quanto tempo a saída vai ficar ligada. Bom, em relação a filtros analógicos, o que é um filtro analógico? Basicamente um circuito que ele filtra sinais a partir da frequência, baseado na frequência, né? O comportamento desses filtros para sinais senoidais, ou seja, uma senoide, né? Ele pode ser entendido a partir desses gráficos aqui, né? Então, o que é isso? É um gráfico da relação entre a amplitude da saída em relação à de entrada, em relação à amplitude do sinal de entrada, em função da frequência. Então, o que acontece? Para um filtro passa baixa, quando eu aplico um sinal de frequência baixa, o sinal de saída é praticamente igual ao de entrada, né? Então você tem aqui o sinal verde, é o de entrada, o sinal vermelho é o de saída, e ele é um circuito com uma frequência baixa, né? Então você vê que praticamente não tem alteração. Na frequência de corte, você já tem que o sinal de saída ele foi atenuado em relação ao sinal de entrada, né? Mas atenuado em quanto? Por aqui a gente vê que ele tem aproximadamente 70% da amplitude do sinal de entrada, né? Ou seja, ele sofreu 30% de atenuação. Enquanto que para um sinal acima da frequência de corte, né, uma alta frequência, esse sinal vai ser muito atenuado, né? E é isso que justifica o nome passa baixa, porque ele passa o sinal de baixa frequência, né? Ele praticamente não faz nada com o sinal de baixa frequência. E o passa alta é justamente o contrário, né? Ele atenua totalmente quase o sinal de baixa frequência. Na frequência de corte tem aquela atenuação de 30%, e na alta frequência ele praticamente não, o sinal passa da mesma forma que ele entrou, né? Bom, como que isso eu estou explicando o comportamento dele para sinais senoidais, né?
Mas qual que seria o comportamento dele para sinais arbitrários, né, que não sejam senoidais? Para explicar isso com detalhes, eu precisaria entrar aqui no aspecto da análise em frequência. Mas não é algo que eu vou fazer aqui, porque é um assunto um pouco mais avançado da graduação. Mas quem quiser se aprofundar um pouco mais pode dar uma pesquisada sobre análise em frequência. O que eu vou tentar fazer aqui é uma explicação um pouco mais intuitiva do que seria o comportamento de um filtro passa-baixas ou de um filtro passa-altas para sinais arbitrários, né? Então, para sinais em geral, um filtro passa-baixa ele tende a suavizar o sinal de entrada. Ou seja, o que eu quero dizer por suavizar? Imagina que eu estou entrando com esse sinal em verde aqui, né, que é um sinal digital, né, ou uma onda quadrada, né? E, bom, o que acontece com esse sinal? Ele alterna entre dois níveis de tensão, só que essa transição ela é abrupta, né? Ou seja, ela é quase instantânea, né? Então ele está em 0, do nada ele muda para 5, do nada ele muda para 0 de novo. Se eu coloco isso na entrada de um filtro passa-baixa, o que vai sair na saída dele é aproximadamente esse sinal em vermelho, ou seja, ele transita, sim, ele comuta a tensão, só que ele não faz isso de forma instantânea, né? Ele tem um atraso aqui, ele transita de maneira muito mais suave do que a entrada. Tanto quando ele muda de 0 para 5, quando ele muda de 5 para 0, né? Ou seja, ele realiza essas transições de maneira muito mais suave e mais devagar. Então, o filtro passa-baixo, ele basicamente é um filtro que não gosta ou rejeita variações abruptas, né, bruscas. E a mesma coisa ele faz para esse sinal triangular, né? No caso do sinal triangular, a ponta desse triângulo seria a variação abrupta, né, que ele acaba cortando. Então, qual que é uma das principais utilidades de um filtro passa-baixa? É a filtragem de ruído, né? Porque o ruído ele é justamente uma flutuação, né, em torno do seu sinal ideal, né, de interesse. E quando você passa isso por um filtro passa-baixo, ele tende a rejeitar essa flutuação, e aí você acaba obtendo um sinal muito mais contínuo, né, de certa forma, sem essas flutuações. Isso é uma explicação assim, simplificada, lógico, do que acontece, né? Mas só para não entrar no aspecto da análise de frequência. Para sinais em geral, o filtro passa alta, né? Se o passa baixa ele é um filtro que não gosta de variações abruptas, o passa alta, por outro lado, ele é um filtro que ele justamente reage a variações abruptas, né? Então, se eu jogar o mesmo sinal retangular que eu joguei anteriormente no filtro passa alta, mas jogar ele num passa baixa, mas jogar ele num passa alta, o que ele vai fazer? O que vai acontecer com o sinal de saída? Ele justamente gera um pico a cada transição, né? E volta para zero. Então, ele gera um pico quando tem a transição, volta para zero. A hora que tem a outra transição, ele gera, que é no caso uma transição de 5 para 0, ele gera um pico negativo, né? Então ele reage justamente à variação, a variações abruptas, né? E se o seu sinal, por exemplo, for constituído de variações abruptas, ele tende a não modificar muito a forma de onda. Vê aqui que a saída, a forma de onda é praticamente igual à de entrada. Só tem um detalhe, né? Enquanto a entrada ela está num nível de tensão fixo de 2 volts, né?
a saída está num nível de tensão fixo de 0 volts. Né? Isso que a gente chama de nível DC. Né? Ou seja, você tem um sinal e esse sinal está oscilando em torno de um ponto fixo de tensão, que nesse caso é 2 volts na entrada, mas na saída é 0. Ou seja, seria basicamente isso aqui. Né? Tem um sinal que uma senoide, só que o centro dela não está em 0 volts, né? Não está oscilando em torno de 0 volts. Mas ao passar por um filtro passa alta, ele passa a oscilar em torno de 0 volts. Né? Então essa é uma das aplicações de um filtro passa alta, que seria o acoplamento AC, né? Ou seja, eu quero tirar esse nível de tensão fixo do sinal, que eu não quero, e para isso eu passo por um filtro passa alta. Bom, aí seguindo a gente chega finalmente na explicação sobre os circuitos de condicionamento que a gente encontra no módulo traseiro, né, então Tarsila, que seria o do combustível. Né? Lembrando que o combustível ele vai receber ele vai receber dois níveis de tensão, né, que seriam a saída de cada um dos sensores capacitivos, e o RPM ele vai receber aquele sinal que foi captado a partir do cabo de vela. Bom, o combustível não tem muito o que explicar, né? Ele vai receber os níveis de tensão, só que eu preciso adequar esses níveis de tensão, né? Lembrando que o sensor capacitivo ele está chaveando 0 volts ou 12 volts. Só que eu não posso colocar 12 volts numa porta de Arduino, né? Eu preciso adequar essa tensão e aí uso o optoacoplador para fazer isso. Agora, em relação ao circuito de condicionamento do sensor de rotação, ele é um pouquinho mais complexo. Então eu dividi ele em duas partes, né? Eu chamei de estágios, né? Então, no primeiro estágio é onde eu estou entrando com o meu sinal lá captado do cabo de vela. Esse sinal do cabo de vela, ele tem um pico estreito logo no início dele, que é justamente nesse pico que eu estou interessado, que eu vou procurar calcular a diferença de tempo entre esses dois pulsos, né? Esses dois picos mais estreitos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar ele por um filtro analógico, no caso um passa alta. O que esse passa alta vai fazer? Bom, eu disse que o passa alta ele tende a atenuar menos sinais que apresentam transições mais abruptas, né? Então, o que tem de mais abrupto aqui, né, nesse sinal é justamente esse pico estreito logo no início. Então ele vai atenuar menos esse pico aqui, que é justamente o que a gente está interessado. Além disso, eu tenho esses dois diodos aqui, sendo que um diodo Zener, né? Se vocês lembrarem, o Zener, conforme eu tinha explicado, ele tem uma das funções dele é o ceifamento de sinais, né? Ou seja, quando a tensão aplicada nele sobe acima da tensão de ruptura dele, ele limita a saída e não deixa que a tensão passe da tensão de ruptura. Então, quando ela aplicar uma tensão positiva, significa que ele vai estar polarizado reversamente, ele ceifa na tensão de ruptura. Quando eu aplicar uma tensão negativa, ele vai estar polarizado diretamente, aí ele age como se fosse um diodo comum e vai ceifar em 0,7 volts. Bom, dito isso, quando eu tiver uma tensão de 0 volts, não vai ter corrente circulando nesse transistor, consequentemente ele vai estar em corte. Então, a gente já viu que quando ele está em corte, né, nessa configuração, ele vai mandar 5 volts para a saída. Em compensação, a hora que eu tiver esse pulso aqui, né, esse pulso de tensão aqui, né, que acaba gerando, eu vou gerar um pulso de corrente. Durante a duração desse pulso, o transistor vai
se comportar como uma chave fechada, né? Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai curto-circuitar o terra com a saída. Então, o que vai acontecer? Ele vai se manter na maior parte do tempo em 5 volts, só que quando houver esse pulso, ele gera um pulso também para 0 volts. Bom, e para que eu uso esse sinal? Eu uso esse sinal como trigger do meu timer, né? Porque o trigger justamente tem essa característica, né? Voltando aqui. O que é o trigger? É um sinal que ele se mantém em 5 volts, só que quando ele cai para 0, ele gera o pulso na saída. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Cada pulso negativo que eu gerar no trigger, ele vai gerar um pulso retangular na saída. E esse pulso retangular vai ser determinado, o tempo desse pulso vai ser determinado pelo resistor, pelo capacitor que eu vou colocar. Tá? Bom, além disso, eu passo esse sinal para um optoacoplador, né? Para, enfim, reduzir ruído, enfim, tudo aquilo que eu já falei. E só lembrando que dá para perceber aqui que ele tem um atraso, né, na resposta. Ele não sobe exatamente instantaneamente, que é uma característica do optoacoplador, né, que o optoacoplador ele tem a desvantagem de que ele tem um tempo de resposta às vezes meio lento, né? Ele não sobe exatamente igual acompanhando o sinal de entrada. Ele pode ter uma certa lentidão aqui, parecendo com a carga de um capacitor aqui, né? Que é uma característica do optoacoplador que limita um pouco ele a trabalhar com frequências muito altas. Bom, finalmente a central não tem propriamente nenhum circuito de condicionamento. A função dela é mais receber dados dos módulos dianteiro, traseiro e do GPS, né? E a partir dessas informações que ela recebe, ela processa isso e disponibiliza isso, apresenta para o piloto, no caso, a partir do painel, né? E manda para o Zigbee. Então, a função maior dela seria receber esses dados dos outros módulos e apresentar isso para o piloto. Então, eu tenho a parte de comunicação, né? Comunicação entre os módulos, ela acontece no protocolo WART, que eu vou explicar um pouco mais de detalhes depois, mas nesse protocolo eu tenho basicamente essa comunicação acontece a partir de dois cabos, que seria o RX e o TX, e que o TX é o transmissor, RX é o receptor. Então, basicamente, você pode imaginar o TX e o RX como se fosse a boca e o ouvido de um Arduino, né? Então, a partir do TX eu transmito a mensagem, a partir do RX eu escuto a mensagem que o outro módulo está enviando. Então, eu tenho que ter um par RX-TX para comunicação com a diana, um par RX-TX para comunicação com a Tarsila, e outro par para comunicação com o GPS, e outro para comunicação com o display TFT. Além disso, eu tenho o botão do piloto. O botão do piloto ele basicamente está mandando ou deixando de mandar tensão para uma porta do Arduino. Eu tenho o freio, e o freio também
ele consiste num contato, né, que ele fecha com a pressão do freio, da linha de freio, né? Eu tenho um circuito de alimentação, né, que ele vai ser basicamente responsável por transformar o 12 volts que eu estou recebendo da bateria para uma tensão de 5 volts, né? Então eu entro com 12 volts no terminal, vou sair com a saída dele vai ser jogada para dois terminais, onde eu vou ter 5 volts disponível para alimentar primeiro o Arduino da própria central, né, que é um Arduino Mega, e os Arduinos Pro Mini dos outros módulos, né? E além disso eu tenho um outro regulador de tensão que a gente pretende usar como reserva, né, que seria o back, né? Então eu entro com 12 volts nesse como que eu uso ele, né? Eu entraria com 12 volts nesse terminal e aí eu tenho o back conectado entre esses dois terminais, né, então indicados, né? Então eu tenho isso aqui que seria a entrada do back, né, onde está entrando 12 volts, e aqui seria a saída do back, onde eu vou ter disponível 5 volts. Só explicando um pouquinho em relação ao step down. Step down ele é um outro tipo de regulador de tensão, né? Eu já tinha falado do regulador linear, que é aquele que usa o Zener. Só em relação ao regulador linear, como o regulador linear ele funciona basicamente dissipando potência para conseguir atingir a tensão desejada, ele como eu tinha dito, ele é altamente ineficiente, né? O step down, por outro lado, ele é bem mais eficiente, né? Só que ele funciona a partir de outro princípio, né? Você tem basicamente uma fonte de tensão que você vai chaveando essa fonte de tensão, né, para produzir um sinal desse tipo aqui, né, um sinal, e eu passo esse sinal por um filtro. Só que o que acontece? Esse sinal digital que eu estou produzindo, ele vai ter um duty cycle. O que é um duty cycle? Duty cycle, ele é basicamente o tempo que esse sinal vai ficar ligado a cada ciclo. Então, por exemplo, se eu tiver um sinal que ele fica ligado 1 segundo, desliga 3 segundos, fica ligado 1 segundo, desliga 3, e esse sinal seria um sinal com duty cycle de 25%, ou seja, ele fica 25% do tempo ligado, né? No momento em que eu passar esse sinal por um filtro, o que vai acontecer? Um filtro passa baixa, no caso, né? O filtro passa baixa, como eu tinha dito, ele se opõe à variação, né, do sinal, né? Então ele é um filtro que não gosta de variação. Então se eu tiver um filtro passa baixa com uma capacitância muito alta, o que vai acontecer? Ele vai se opor tanto à variação que você vai ter basicamente um nível de tensão constante na saída, ou próximo disso, né? Na verdade, você ainda vai ter uma oscilação remanescente que tem a ver com o fato de o capacitor estar carregando e descarregando. E esse tipo de oscilação, essa oscilação é o que a gente denomina de ripple, né? Essa oscilação remanescente depois da filtragem. E em tese, quanto maior o capacitor, menor vai ser esse ripple. E se você observar aqui, o nível de tensão em torno do qual esse ripple está acontecendo, né? Ele é aproximadamente 1.25 volts. Por que isso? Porque no momento que eu filtrei, né, a tensão fixa que eu vou obter na saída, ela é proporcional ao duty cycle. Ou seja, se eu coloco um sinal retangular de 5 volts, né, e ele tem um duty cycle de 25%, na hora que eu filtrar esse sinal, ele vai ter
isso aqui vai tender uma tensão fixa que é 25% dessa tensão máxima, né, que é o 5 volts. E aí eu posso variar o meu duty cycle para obter a tensão fixa que eu quiser na saída, né? Então, por exemplo, se eu quiser 2,5 volts, eu coloco um duty cycle de 50%. Se eu quiser 4,75 volts, eu uso um sinal de 5 volts com duty cycle de 95.